esplendor da fé. Esplendor da fé. Algo vivo, vibrante. Deus trabalhando em nossas vidas. Sonhando o sonho dele através da sua palavra. Chegando aos nossos corações. Eu ouvi uma palavra que me preocupou um pouquinho esses dias. E a palavra foi urgência. Eu sei que tem urgência de horas, às vezes de minutos. Algo acontece de errado que precisamos consertar. Mas apresentando um projeto de vida, o que seria considerado urgente? E lembrei de um versículo em Oséias, capítulo 4, versículo 6, que diz assim: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. É urgente que nós saibamos o sonho de Deus para nossas vidas e que leiamos a palavra de Deus. Ela é que nos dá orientação. Se nós não sabemos a lei do trânsito, podemos pegar a multa. Se não sabemos as leis do país, podemos ser exportados. E se não soubermos as leis eternas de Deus, então pode ter um fim trágico a nossa vida. É quando enfrentarmos o destino da eternidade e também como vamos viver nesta vida, sem usar os princípios que Deus nos criou na sua imagem para curtirmos elas. Dentro da palavra de Deus, é importante a gente projetar. A Bíblia diz: o pão de cada dia, em Mateus 6:11. O pão de cada dia nos dai hoje. É um sonho de Deus que nós tenhamos comunhão com Ele todos os dias, todos os instantes. Se fisicamente o Senhor não come, a senhora não come, eu não como. E mesmo espiritualmente, nós ficamos fracos e ficamos débeis. Por isso é importante entendermos que o pão de cada dia, isso foi projetado até em Êxodo, ali atrás, quando estavam falando do maná. Êxodo capítulo 16, versículo 4. Diz assim, 4 do capítulo 16 de Êxodo. Disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá-lo diariamente, uma porção necessária para aquele dia. Para aquele dia. Tem um alimento espiritual diário que nós precisamos, se queremos ser vibrantes em todas as áreas da nossa vida. Continuando aqui, uma porção necessária para aquele dia. Com isso, porém, a prova para que ver se conseguem ou não seguir as minhas instruções. Deus sabe que nós precisamos de limites, sabe que nós precisamos de maneira de trabalhar, por isso que Ele montou o que chamamos a Bíblia. Os judeus, eles usam 24 capítulos. Já o protestante usa 66. O católico romano usa 73. E também o católico ortodoxo usa 78. Mas o que nós precisamos ver, não aquele que separa, mas aquele que une dentro de um propósito. Tem mais de 40 autores, mas só tem um. Aliás, um autor, tem 40 diferentes escritores que, através do Espírito Santo, inspiraram algo que nos orienta a ser tudo que Deus sonhou. Precisamos ver a Bíblia como uma autobiografia de Deus. Ele mostrando toda a sua essência e projetando uma felicidade para nós. Mas precisamos ver a importância de todo dia ouvir uma palavra de Deus, uma orientação de nossa. Se eu perguntasse a você, você teve o pão de cada dia de hoje? A tua resposta vai ser, sim, Eli, o Senhor é meu pastor e nada me falta. Me faz deitar em verdes pastos, me prepara uma mesa perante os meus inimigos e unge minha cabeça com óleo e meu cálice se transporta. É o plano de Deus de que estamos vivendo. João 10:10 diz que o diabo veio para matar e roubar e destruir, mas eu vim para que tenhas vida na abundância. Só que precisamos entender que precisamos guardá-la no nosso coração. Josué 1:8 diz, não se aparte de tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrita. Então farás prosperar teu caminho e prudentemente te conduzirás. Esas 7:10 diz, Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir, e para ensinar em Israel todos os seus estatutos e direitos. Oh, meus amados, quando nós vemos que o pão de Deus nos sustenta, então aí nós podemos correr para Deus, para que nos dê ânimo e força e sabedoria e inteligência, para evitar maus negócios e para fazer bons negócios.
Mas aquele sustento precisamos ver que também é um tentador. Alguém que quer enrolar a vida. Falamos que o diabo veio para matar, roubar e destruir. No capítulo 4 de Mateus, fala sobre a tentação. 4:4 diz, quem sabe até vou ler, quando Jesus responde, e até nas 3 tentações, no primeiro foi sobre o pão. O diabo falou, faz essas pedras em pão. E ele estava jejuando 40 dias já. Então é uma tentação que vai ter lugar onde nos pegar. Mas aí Jesus respondeu, não somente de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Isso começou lá em Deuteronômio 8. Deixa eu ver. Deuteronômio 8, que é onde fala que é a primeira vez de pão da palavra de Deus, chegando a nossos corações, que nos dá força. Precisamos comer pão humano, mas precisamos do pão da palavra de Deus. Diz assim, no versículo 3 do Deuteronômio 8, diz assim, do maná, de quem vocês e os seus antepassados comeram, para mostrar-lhes que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O pão de cada dia é a palavra de Deus na nossa vida. Quando nos dá um pouco de fome fisicamente, nós procuramos comer para alimentar esse corpo. Também precisamos de ver, dentro de um contexto da palavra de Deus, um pão diário para nós. Mas é que aí onde que nós precisamos entender que a Bíblia não é simplesmente um livro bom. Ela é a encarnação do próprio Cristo. João 1 e depois 1,14 diz, no começo era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O verbo, a encarnação, ou a ação, e tudo é a própria pessoa de Cristo. No versículo 14 diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, vimos sua glória e sua majestade como unigênito do Pai. Oh, meus amados, quando podemos ver a estrutura da vida do próprio Deus, tomando posse nas nossas vidas, nos dando força, alimento espiritual, então nós somos poderosos, somos vitoriosos. E até terminando no livro de Apocalipse, capítulo 19, se não me engano, aqui fala sobre que é a encarnação do próprio Cristo, que é a palavra. Que a palavra é urgente que nós entendamos que é a incorporação dentro do nosso ser da palavra, deixando ela dar nutrimento espiritual. Deixa eu ver, Apocalipse 19, versículo, começando aqui no versículo 11, diz, fiel, cujo cavaleiro se chama fiel e verdadeiro. Versículo 13 diz, está vestido de um manto tingido de sangue e seu nome é a palavra de Deus. O seu nome é a palavra de Deus. É o Cristo que vem a nos dar força, nos dar capacidade de sermos tudo que Deus sonhou. Mas isso não vem somente lendo ela como o livro o mais vendido do mundo, o mais permanente do mundo, e falando da vinda, do nascimento dele, a sua vida exemplar, a sua morte e sua ressurreição, o fato que está intercedendo no céu, mas é deixar essa vida se tornar vida em nós. Neste instante, qual é a palavra de Deus para a tua vida? Qual foi a palavra de Deus para a tua vida de ontem? Do teu cotidiano. Qual vai ser a palavra de Deus para a tua vida amanhã? Oh, meus queridos, o Jó diz em 22 que ele desejava mais do que comida. Mais do que comida, ele ansiava pelas coisas de Deus. E você, qual é a sua fome hoje? De ter mais bem só? Tudo isso vai vaporizar, tudo isso vai cair. Segue em nossos corações, onde está o nosso tesouro, também estará no nosso coração. Se nosso tesouro é ser tudo que Deus sonhou, então nós vamos estar guardando a palavra de Deus dentro do nosso coração, permitindo ela nas transformação. Oh, meus amados, para ter uma vida vitoriosa e estável, então precisamos não somente ler a palavra de Deus, mas nós precisamos deixar ela tomar fonte de nossa vida. Não importa se está lendo os 334 capítulos do cânon católico, os 1189 do cânon evangélico, os evangelhos, os dois têm os 27 capítulos. Os 27 falam da intenção de Deus, fazer você um homem e uma mulher imbalável, te dar um caráter forte e firme.
Agora, eu vi agora há pouco uma moça que trabalha no dengue aqui na nossa cidade, achou uma carteira com muito dinheiro. E algum dos outros fala, fica com você e deixa a carteira ali. E ela procurou, a rondodense entrou no mercado e viu o senhor preocupado e tentando ver, porque o documento estava ali também com a foto dele. E achou ele. E ela falou, não tem comparação, qualquer de nós podemos usar mais dinheiro, mas quando ela deu para ele aquela carteira com dinheiro, ele falou, é o meu salário do mês, era para a minha compra, só faltava ele ajoelhar agradecendo a ela. O que ela fez foi algo de uma natureza de Deus. Quando a Bíblia diz para amar o próximo como si mesmo, então aquelas outras pessoas que dizem, fica com você, que se lasque, que mandou ele perder a coisa. E ela perguntou para uma delas, e se você tivesse pegado o nosso pagamento e tivesse perdido, o que você queria que alguém fizesse? E eu falei, isso é diferente. Eu falei, não é diferente, não. Não é diferente, não. Deus tem um sonho para nós. Não é pisando nos outros, tirando dos outros. O que é nosso vai ser suficiente para nos alimentar e para nos ir. Precisamos nos capacitar mais, mas isso vem até o pão diário. Não o maná que caiu do céu e terra, de lá que acabou, mais o maná que veio do céu, o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Ele quer ser pão e vida em você. Em Lucas 22 fala, quando ele está compartilhando a ceia santa, este é meu corpo. Este é meu corpo. Oh, meus queridos, quando entramos numa dimensão espiritual, podemos ver a reflexão do físico, se alimentamos, não alimentamos. Se nesta hora você se sente fraco, se você se sente desorientado, será que você está precisando um pouquinho do pão da vida? O pão, eu sou o pão da vida, falou Jesus, o pão verdadeiro. Receba ele no teu coração, deixe ele fluir em todo o teu ser e seja você o que Deus sonhou hoje, amanhã e sempre para sempre. Aleluia.